minha gente, hoje nós vamos finalmente fazer o comparativo entre os Bob's Goods, os dois no caso são da Shopee, porque os dois eu comprei na Shopee, mas quando eu falar Bob Goods da Shopee, vocês vão entender que é esse aqui, que é a cópia, o falso, o fake, e quando eu falar Bob Goods apenas, eu vou estar me referindo a esse lindo Bob Goods original, que tem um adesivinho holográfico. Ai, que coisinha mais linda, eu amei esse adesivinho holográfico. E a gente vai fazer um comparativo sobre todas as coisas que eu conseguir analisar, os prós e contras, tanto do original, tanto do fake. E nós vamos pegar um desenho que eu já pintei aqui, que provavelmente vai ser esse aqui mesmo, e nós vamos refazer no Bob Goods original, pra gente ver qual é a diferença, se dá pra fazer mais detalhes, o que vai acontecer aqui de mais emocionante. Não sei se eu vou fazer exatamente a mesma coloração e tudo mais, mas pra comparar, talvez a gente precise usar, né? Enfim, a gente já vai descobrir isso. Talvez eu use com alguma adaptação ou não, mas eu quero trazer vocês agora para minha mesa pra gente fazer esse comparativo lindo e maravilhoso que eu tô muito animada para fazer. Ai, gente, olha que momento mais especial, dois mundos muito semelhantes se encontrando, e você já está reparando que eu estou com dois desse aqui, porque esse aqui é o da ganhadora do nosso sorteio de 1000 inscritos, e eu tenho que embalar ele urgentemente para enviar. Mas como ele ainda não está embalado, eu vou aproveitar para usar ele como algumas considerações enquanto a gente faz esse comparativo de Bob Goods. Então, eu gostaria de começar pelo começo. Vamos começar pela estrutura do Bob Goods. Dá para perceber que o Bob Goods fake da Shopee, em sua maioria, tem essa capa dura, ó. Coisa que não acontece com o Bob Goods original, o que não necessariamente é um ponto negativo, mas ao mesmo tempo é um ponto negativo para o Bob Goods original. Por que acontece? Como isso aqui foi feito com compilações dos desenhos dos Bob Goods, as pessoas que começaram a imprimir simplesmente encadernaram como elas fazem com cadernos. E geralmente quando a gente faz um caderno, a gente não coloca folha mole aqui na espiral, porque o que acontece? Eu já trabalhei com isso, e para colar, fazer essa lombada aqui, é uma máquina muito mais cara do que a que a gente usa para furar e colocar a espiral. Então, normalmente as pessoas que têm papelaria, mas essas papelarias de customização e tudo mais, elas vão oferecer as coisas encadernadas, ou naquela espiral normal, ou aqui, porque é quase impossível dessas empresas muito pequenas terem a máquina de fazer a colagem aqui da brochura. Uma máquina toda coisada lá, tem a mais simples, tem a mais complexa, mas é uma máquina bem coisada, que não é fácil de você conseguir, até porque até a pequena ocupa muito espaço. E além do mais, o livro original, quando a gente abre, a capa é uma coisa só, ou seja, eles têm uma impressora grande, de gráfica mesmo, onde eles conseguem tanto imprimir páginas grandes, inclusive, ó, tem orelha, então é uma página realmente enorme, não tá nem aparecendo toda no vídeo, mas eles imprimem de uma tacada só. Embora as folhas de dentro provavelmente sejam impressas de maneira unitária, a capa ela é impressa numa tacada só, coisa que uma impressora normal também não faz. E geralmente as pessoas que fazem encadernação assim de papelaria personalizada e tudo mais, geralmente elas vão usar uma impressora normal, sei lá, uma Epson, uma Canon, alguma coisa assim, provavelmente que seja jato de tinta, porque é mais econômico e tudo mais. Não vai ser a laser, coisa que provavelmente essa daqui foi. Então vai ter essa limitação de ter que realmente imprimir páginas menores, no caso aqui até poderia ser maior se tivesse feito numa folha A4, mas geralmente a gente fica preso a esses modelos, que são as folhas A4, as folhas A5 e às vezes as folhas A6, que aí é esse bloquinho desse tamanho aqui. Ou seja, tudo que é menor que uma folha A4, essas papelarias costumam conseguir fazer com maior facilidade, porque o maquinário mais comum de se conseguir tem esse padrão da folha A4. Então é por isso também que tem essa diferença de tamanho. Por mais que a gente fizesse um tamanho maior, uma folha A4, ia ficar um pouquinho estranho, porque ia ficar comprido demais. A gente vê que isso aqui não é comprido, ele é quase um quadrado, ele é um retângulo quase quadrado. E aí com isso a gente volta na parte que eu estava falando da capa dura. Já que tem que ser encadernado, fazer com uma capa muito mole pode fazer com que se rasgue muito fácil, porque já vai estar sensível aqui dos furos, e aí ali é um ferro ou então um plástico, qualquer coisinha vai fazer arrebentar. Então é por isso que esse da Shopee tem esse ponto aqui a mais de ter uma capa dura, enquanto esse aqui não. Esse aqui é muito mais difícil de amassar e tudo mais, mas esse aqui não é ruim de maneira nenhuma. Na verdade, o padrão de livros de colorir é geralmente assim mesmo, livro de brochura, livros no geral, geralmente são brochura, é muito difícil a gente encontrar um livro encadernado. Geralmente ou é brochura assim, ou capa dura, mas também colado, que é um trabalho mais específico e tudo mais, que assim,
A gente nunca viu um livro de colorir com capa dura encadernado. Então, assim, isso aqui foi quase que como que eu posso dizer? Uma inovação, mas é uma inovação feita por causa das limitações das máquinas que eu falei. E aí aqui, peraí, deixa eu tirar essa folhinha aqui e não se assustem. Essa folha aqui, um dia eu fui pintar com uma amiga na casa dela, e aí ela começou a pintar, eu tive que ir embora e ela não terminou. Então ela me deu a página pra eu terminar de pintar, porque ela não tem as canetas. Então por isso que essa página aqui tá solta, assim, tipo, daquele jeitinho de encaixar, porque é pra eu terminar o desenho e aí vai ficar o desenho de nós duas. Enfim, mas abrindo aqui, nós vamos ver uma grande vantagem que os livros da Shopee têm, que são o acetato. A maioria deles, esmagadora, vem com o acetato incluso, e isso ajuda a não manchar a folha de trás, né? Não passar a tinta para o desenho de trás e acabar manchando o desenho, coisa que não acontece nesse livro aqui. E assim, a gente não vai reclamar, porque isso também foi uma evolução, foi uma criação do pessoal dessas papelarias, de colocar um acetato ali. Então, eu não vejo nada demais a gente pegar uma folha grossa, assim, de revista e tudo mais, uma capa de revista, e colocar aqui atrás, como eu fiz no meu último vídeo, onde a gente pintou esse desenho juntos aqui. Então, se você quiser ver tudo, vai lá no último vídeo assistir. Eu coloquei uma capa de revista aqui atrás e usei ela para segurar a tinta. Mas, assim, vamos concordar que um acetatozinho que já fica no livro é muito mais prático e é uma ideia muito legal. Então, nesse caso, mais um ponto para o livrinho de colorir falsificado da Shopee. Acho que tá 2-1, né? Porque eu não vejo isso aqui como uma coisa negativa, tá? Essa questão da capa e tudo mais. Então, por enquanto, temos 2 pontos para o Bobbie Goods da Shopee e 1 ponto para o Bobbie Goods original. Mas calma que a comparação está apenas começando. O Bobbie Goods original, ele tem a orelha de livro, né? Então a gente consegue fazer a marcação da página, não se perder. Coisa que não tem nem como ter no da Shopee por causa da impressão, né? Como eu falei. E também, gente, olha isso. Isso aqui não tem no Bobbie Goods da Shopee. E é uma coisa que eu achei linda e fofa demais, que é essa parte do Esse Livro Pertence a, que também tem no Bobbie Goods da Shopee. Tem, tipo, This Book Belongs to. Tem, tipo, esse pedacinho aqui, mas não tem esses doodles todos aqui atrás, que é uma coisa muito fofinha, e acredito eu que seja porque a Bobbie, ela vende tanto físico nos Estados Unidos como digital. Eu creio que a maioria desses aqui tenham sido plágio e pirataria mesmo do digital que ela faz. Eu já vou falar sobre esse ponto, o que eu acho sobre isso, mas ao mesmo tempo pode ser que alguns, olha, aparentam igual esse aqui. Eu já vou falar também dessa parte negativa aqui, tá vendo? Esse aqui aparenta muito ser escaneado ou alguma coisa assim. Então talvez nessa compilação que o pessoal acabou fazendo, por essa página aqui, ela ser de um tom mais caramelo, né, mais creme, diferente, olha, tá vendo? Que aqui é mais branquinho, aqui é mais creme. Talvez eles não tenham escaneado tudo isso, tenham pego só esse pedacinho aqui. Enfim, mas aqui também eles conseguiram tirar o fundo. Não sei o que aconteceu, eu sei que eu gosto muito dessa parte aqui na capa e na contracapa do livro original. Agora, a gente vai para a questão das folhas. As folhas no Bobbie Goods da Shopee, elas são mais grossas, elas são de 300 gramaturas, coisa que se a gente for olhar aqui na ficha técnica no final do livro, 300 gramaturas nesse daqui é a grossura dessa folha aqui de fora, com a diferença de que essa daqui tem uma laminação aparentemente fosca para ficar um pouco impermeável, coisa que esse aqui não tem. Na verdade, isso aqui parece muito um papel crochê, então mesmo tendo a mesma gramatura, ele é um pouquinho mais duro, parece que o acabamento dele é diferente, o que significa que a página em si de pintura do Bobbie Goods original é mais fina. Ela é de 120 gramaturas, como diz aqui na fichinha técnica desse livro. E aí, aparentemente, é uma vantagem para o da Shopee. Eu também pensei isso no começo. A gente quer uma página mais grossa para poder pintar com os marcadores e não vazar para o outro lado. O que acontece é que mesmo na página mais grossa, se vaza para o outro lado, a gente tem que colocar o acetato. Então, tecnicamente, se for só por isso, é um desperdício de folha, vamos dizer assim. Pode ser uma folha mais fina que não tem problema nenhum. Para mim, a graça de ter uma folha um pouco mais forte, mais grossa, é para não rasgar no meio do processo, é para a gente passar, manusear e não amassar tão fácil como uma folha sulfite. Coisa que a 120 gramatura faz muito bem. E eu percebi também que essa folha aqui do original puxa menos tinta. Ou seja, ela vai manchar sim do outro lado, mas ela gasta menos tinta, porque o papel ele vai sugando a tinta da caneta. Se tem menos papel, menos gramatura, ele vai sugar menos. Tanto que as folhas para desenho com marcadores, né, quando a gente compra esses blocões de folha específicos para marcadores, são folhas super fininhas.
que se assemelham muito ao sulfite, só que a diferença é que ela tem um tratamento especial que não deixa a tinta passar para o outro lado. Ou seja, não importa a grossura da folha, se o papel não tiver um tratamento especial para receber o marcador, ele vai vazar de um jeito ou de outro. E é por isso que tanto o original, tanto o da Shopee, tem o verso livre. Não tem desenho dos dois lados, tem desenho de apenas um lado. Pra gente poder colocar alguma coisinha para proteger, e se manchar o outro lado não tem problema nenhum, porque o seu desenho só está de um lado apenas. Então você não tem que ficar decidindo qual desenho você vai pintar, qual desenho você vai estragar. E agora, já que a gente está falando sobre os desenhos, o que acontece? Quando a gente vem aqui na lista de pinturas, no sumário, coisa que também não tem no original, a gente vê que a quantidade de desenhos que tem no original é muito menor do que o que tem no livro da Shopee. E aí que vem algumas das minhas considerações mais complexas. Eu realmente comprei o Falsi primeiro pela quantidade de desenhos. Aqui, se eu não me engano, tem 50 desenhos. Então, assim, tem muito mais desenhos e o preço é muito semelhante. Então, esse aqui acho que eu paguei 30 ou 40 reais, esse aqui eu paguei 30 reais. Então, tecnicamente, a gente vai olhar e vai dizer, não, vale muito mais a pena o da Shopee, porque tem muito mais desenhos do que o original. Agora a questão é, o original, ele tá ali dando suporte diretamente para a autora dos desenhos. E isso é uma coisa que me pegou muito, porque eu não gosto de comprar coisa falsa, não gosto de comprar coisa de pirataria, sabe? E eu acabei comprando esse daqui por conta da quantidade de desenhos, e depois eu me arrependi. Por mais que aqui eu esteja apoiando um pequeno negócio, ou então uma pequena papelaria e tudo mais, o que também é uma coisa boa, querendo ou não, esses desenhos não são de autoria dessas pessoas, e os direitos autorais são da Bob. Então eu não me sinto mais bem comprando esses aqui. Eu comprei o que era do sorteio, né, que eu tinha prometido um desse, mas depois disso eu não vou comprar mais, porque se eu for usar, eu quero usar o original para tanto dar suporte a realmente a pessoa que criou tudo isso, tanto porque, querendo ou não, eu gostei muito mais de pintar nesse aqui. Antes eu tava com o pensamento de que eu ia gostar mais de pintar no pequenininho, porque gastaria menos tinta e tudo mais, então seria mais rápido, e realmente é muito mais rápido. Eu gasto metade do tempo, talvez, pintando esse aqui, só que eu não consigo fazer detalhes. Por exemplo, eu não quero mostrar todo esse desenho para vocês irem ver o outro vídeo, mas aqui eu consegui fazer muito mais detalhes do que eu consigo fazer aqui. Eu achei o resultado desse aqui muito melhor. Eu senti que o papel, talvez, olha, eu não sei se já é coisa da minha cabeça, mas eu senti ele um pouquinho mais liso, que é melhor para pintar com canetas, marcadores e tudo mais, enfim. Eu sei, eu gostei muito da experiência de pintar com o original, muito mais do que eu imaginei. Só tem um detalhe, que como eu estava acostumada a virar aqui, e isso aqui fica assim, ele não fica com essa lombadinha aqui na hora de pintar. Então isso aqui realmente é uma partezinha um pouquinho negativa, que fica essa lombadinha, mas nada aqui, ó, uma amassadinha não resolva e dê pra pintar tranquilamente. O Bobbie Goods original, ele também tem esses piquezinhos aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eles têm piquezinhos em todas as páginas que são para você destacar caso você queira emoldurar o seu desenho. Para quem gosta de decorar a casa com Bobbie Goods e emoldurar ele, é uma boa saída, tipo, uma opção legal. Eu não gosto, eu gosto de deixar tudo certinho dentro do caderno, porque aí fica tipo a coleçãozinha dos desenhos ali mesmo. Quando eu quiser olhar, eu vou lá e folheio o caderno em si, não fico com coisa espalhada por aí, sabe? É a única coisa que eu não gostei muito é que me dá um medinho de rasgar sem querer, sabe? Tipo, de sair sem eu ter querido que saísse. Mas de resto, cara, é nada demais. Tipo, isso é só um detalhe. Na verdade, é só uma opção a mais que eles colocaram. Quem quer deixar no livro, deixa. Quem não quer deixar, não deixa, porque não é um pontilhado super frágil, sabe? Não é aquele que já vem meio que destacado, um pontilhado que você vai ter que realmente fazer a forcinha ali com cuidado para tirar. Mas assim, acidentes podem acontecer, mas eu espero que não aconteça. E eu esqueci de colocar a folha aqui atrás para marcar qual que eu tinha pintado e aí manchou um pouquinho aqui atrás. Mas tudo bem, a gente faz esse bulho aqui virar rosa e tá tudo certo. Agora, um super ponto pro Bobbie Goods original, a qualidade de impressão. A qualidade vai ser a qualidade padrão dos desenhos. O que acontece? Eu tive uma sorte muito grande de receber, na primeira vez, um Bobbie Goods com uma impressão boa, sabe? Parece que a pessoa pegou o arquivo direitinho, imprimiu certinho, embora tenha alguns que eu acho que sejam muito pequenos, tipo, olha, ele podia ser bem maior aqui, sabe? Ele podia ocupar bem mais o espaço da folha, mas, enfim, a moldura, né, é muito menor no original do que nesse aqui, então você meio que tem um desperdício também de folha aqui, mas a impressão veio muito boa. E aí eu não me toquei que uma coisa podia acontecer, que eu fiquei muito triste quando eu recebi o livro que eu vou ter que mandar para a ganhadora do sorteio. Ele veio com uma impressão que não é muito boa, sabe? Parece que foi com uma impressora, não sei, que botou uns pontinhos a mais onde não tinha, tipo, algumas deu uma leve distorcida, sabe? Então, assim, dá pra pintar, dá pra se divertir.
Essa folha aqui eu também não achei tão grossa, sabe? Tipo, ela talvez seja uma folha de 90 gramatura, o que, como eu falei, não faz muita diferença, porque vai vazar de qualquer jeito, sabe? Mas, enfim, o falso, ele não tem um padrão, embora ele tenha vindo com acetato, e ele já veio com acetato reposicionável. Não. Ou não, pera. Oxi. A pessoa não reposicionou o acetato. Que loucura, ela só prendeu o acetato. Como que a pessoa usa? Vai ter que cortar. Então, tá vendo? Ele não tem um padrão. Eu fiquei muito triste, eu queria muito que tivesse vindo um com a qualidade semelhante ao meu, mas é aquilo. Foi bom pra gente ver esse contra desses que a gente compra na Shopee. Infelizmente, a qualidade varia demais, demais mesmo. E eu achei isso muito chato, muito triste mesmo. Eu não mandei devolver porque ia ser um transtorno muito grande, eu moro muito longe do correio, então até achar alguém para levar no correio para mim, para devolver, para depois esperar de novo, o dinheiro chegar, para depois mandar de novo vir um outro, sabe? Tipo, ia demorar muito, ia passar o prazo de envio, então eu não quis fazer isso. Infelizmente, isso acontece, tipo, dá pra pintar, porque quando você passar o marcador por cima vai sumir esses defeitinhos, mas poxa, um veio legal, o outro não vai vir tão legal, um veio com acetato solto e eu tive que fazer os furinhos, outro vem com acetato com furinho, mas nem preso. Enfim, vocês viram que não tem padrão nenhum, porque cada um faz do jeito que quer. As capas parecem um pouquinho, né, porque uma pessoa fez um padrão que deixou famoso, então agora todo mundo faz igual, mas tem uns que são personalizados e tudo mais. A última vantagem e desvantagem. Os Bobbie Goods original, eles são divididos em coleções, então esse aqui é o isso e aquilo, então tem desenhos que eles vão meio que seguir um clima, uma vibe, um flow, tem aquele dia e noite que vai seguir ali o clima de realmente um dia, sabe? Enquanto esses aqui, eles são só um monte de compilados muito aleatórios, tipo, pega desenhos que a pessoa fez em vários trabalhos e junta aqui e, sabe, não tem ordem nenhuma. Teve um ali que era quase repetido, sabe? Mas depois que tinha um detalhezinho diferente, enfim. Você tem mais quantidade, mas você não tem uma história sendo contada, sabe? Aqui você meio que tem um fluxozinho sendo seguido. Eu achei isso muito legal também. Mas enfim, já que estamos aqui, vamos pintar esse aqui semelhante a esse. Esse aqui eu pintei quando eu só tinha as canetas da Touch, então eu não tinha tanta variedade assim de cores, tanto que eu tive que repetir a mesma cor em vários lugares. Então sim, eu acho que eu vou usar a mesma paleta de cores que eu usei aqui, só que com uma variaçãozinha ou outra, porque alguns tons são muito parecidos, outros tons eles são, sei lá, tipo, podem puxar um pouquinho mais pro outro, então um amarelo esverdeado, um azulzinho esverdeado para fazer nas árvores e tudo mais, para não ficar tão esquisito assim. E eu sempre me dou a liberdade de pintar os bobs, né, os bichinhos, de tons neutros, porque eu não gosto muito de pintar eles coloridos. Tipo, eu vou decidir daqui a pouco, mas talvez eu tome coragem pra pintar eles também com as cores primárias. Mas o que eu vou fazer agora é separar os materiais que eu vou usar. Então, caneta branca. A caneta dourada deixa aí porque é sempre bom. Eu vou deixar separada aqui algumas da Touch, mas eu não sei se eu vou usar elas, porque no último vídeo elas me deram muita dor de cabeça, elas estragaram um pedaço do meu desenho e eu não quero que isso aconteça de novo, mas eu vou deixar separadinho aqui de qualquer maneira, porque vai que, não é mesmo? Já temos um pastel yellow, que é tipo um verde amarelado, enfim. Ó, yellow green, tipo é um verde amarelado, um amarelo esverdeado. Talvez eu use ele, mas só isso, Enfim, eu vou ter mais variedade aqui na Evoke. Vocês viram, gente, como ficou meu swatch depois do acidente do último vídeo? Vai lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, bem mais variedade de azul. Temos uma variedade legal de amarelo. Isso aqui tá dizendo que é amarelo, mas eu acho que não é não. Isso aqui tá pastel yellow, tipo, não é não. Eu não vou usar. E vou usar os meus vermelhos aqui. Esse aqui se assemelha um pouco a rosa, mas ainda assim é um vermelho. Tá bom, dos vermelhos é o que eu menos tenho aqui da Evoke, mas dá pro gasto. Eu não sei se eu uso algum rosinha também pro padrão, enfim. Daqui a pouco a gente descobre. Mas eu vou seguir a ordem mesmo, pra gente poder comparar legal. Porque se é um comparativo, é bom que a gente faça uma coisa semelhante, porém melhor. Eu acho que eu vou seguir sim a ordem das cores. Tipo uma casinha vermelha, outra azul e tudo mais. Mas com um pouquinho mais de ordem e decência. Eu tô usando esse pedaço aqui de capa de revista, porque ele é um papel mais grosso, mas tá vendo que ele brilha? Ele tem uma laminação que fica mais ou menos impermeável, então ele vai servir como se fosse o acetato de boa. Fica um pouquinho mais feio, fica. Talvez depois eu corte um tamanho certinho, mas no momento tá me servindo. E eu vou começar pela casinha mesmo, fazer uma casinha vermelhinha, mas só que mais clara, porque aqui ela tava muito escura. Se eu quisesse roubar,
eu pegava o magenta também, porque dependendo de que família de cores a gente tá falando, é o magenta e não o vermelho que faz par com as cores primárias, sabe? Mas agora eu já comecei com vermelho, mas se eu tivesse pensado nisso 2 minutos atrás, eu teria pego o magenta, né, os tons de magenta, ao invés do tom de vermelho, para ser o complemento aqui da família de cores primárias. Mas tudo bem, já começamos, vai ser assim mesmo, e eu acho que vai ficar legal, até porque, ó, não sei se vocês estão vendo, mas como eu pintei com os da Touch, a Touch infelizmente realmente não serve para pintar coisas muito grandes sem borrar, porque como já vem com pouca tinta, elas marcam muito fácil, então eu vou usar elas mais para detalhes aqui. E assim, eu vou usar as cores base, assim, né, tipo casa azul, casa vermelha e tal, mas as outras coisas eu acho que eu vou fazer com tons diferentes, porque como eu falei, eu tinha pouquíssimos tons quando eu pintei esse aqui. Eita, vocês viram o que aconteceu aqui? Que doideira! Que loucura! Então, ó, se vocês quiserem uma dica que eu acabei de prestar atenção aqui, não pinta muito perto da linha preta. Tipo, dá um espacinho de 1 milímetro, sabe? Tipo, não passa por cima da linha preta, porque a tinta puxa e pode borrar um pouquinho. Mas pintar só assim, chegando nele sem passar por cima, ele vai puxar pro próprio preto e não vai aparecer. Fez sentido? Não sei. Mas esse vermelho tá muito mais bonito, né? Que ele não é tão forte, não é tão gritante. Isso aqui tá me lembrando muito aquelas casinhas de plástico de brinquedo. Isso é bem de americano mesmo, de criança que fica no jardim. E agora eu tô parando de pensar, esses bichinhos são bem grandes, né? Porque o cachorro é quase o tamanho do urso. E eles são, tipo assim, proporcionalmente do nosso tamanho em relação às árvores, olha. Ou então as árvores no mundo deles são menores do que as nossas. Ah, eu gostei. Fofinho. Agora eu vou fazer logo a base do outro. Eu não tô reclamando, porque eu realmente gosto muito das canetas Evoque. Embora eu já tenha terminado com 2 delas, elas realmente têm uma qualidade muito boa. E pra quem começou com a Touch, cara, foi um salto gigantesco. Mas eu tô doida pra testar tanto as da Copic e da Uhu, além de outros motivos, pelo fato delas terem ponta pincel. Cara, eu acho que ponta pincel vai dar um charme na hora de pintar, porque embora tenha aqui a variação, né, de ponta fina pra áreas menores e a ponta chanfrada para áreas maiores, tem hora que a gente fica com preguiça de virar a caneta, sabe? E às vezes o chanfrado ele não é tão delicado quanto poderia ser. Eu acho que a pincel, ele fica mais suave e também a gente consegue desenhar assim de lado. Aí você consegue enxergar melhor as coisas. O chanfrado, obrigatoriamente, tem que ficar assim, de cima, para o chanfro pegar, senão vai ficar pequenininho, igual o outro lado. Se você pinta em círculos também, ela fica mais uniforme. Ela já fica bem uniforme mesmo não pintando em círculos, mas se você pintar em círculos, ela fica super uniforme. Ai, ficou bonitinho. E agora eu tô curiosa pra fazer essa árvore, porque eu tenho aqui, olha, um yellow green, né, que seria um amarelo esverdeado. Seria muito top. E tem esse aqui, que é um amarelo pastel, que foi o que eu acho que eu usei nesse daqui. Eu acho que eu vou usar esse amarelo esverdeado pra fazer as folhinhas. E assim, eu espero que vocês não considerem isso como um roubo, porque querendo ou não, tá escrito amarelo aqui na tampa. E aqui eu também usei um pouquinho, né? Tipo, eu misturei o azul e o amarelo. Só que eu acho que ia ficar muito estranho se eu fizer de outra cor, sabe? Porque querendo ou não, eu tô fazendo uma paleta de cores, eu não tô fazendo necessariamente com uma cor só. Se fosse monocromático, dava pra passar, mas assim, eu acho que não. Eu falei também que não sabia se ia fazer 100% nessas cores. Eu acho que eu vou fazer o principal nessas 2 cores, nessas 3 cores no caso, né, que são as cores primárias. E talvez eu dê uma mudadinha em algumas outras, porque, não sei, eu não curti, na verdade, tanto o resultado disso aqui. Eu gostei muito das casas, mas a natureza daqui eu não curti muito. Então eu vou dar uma mudada, bem provavelmente. Já mudei, né? Porque senão vai ficar muito esquisito. Sei lá, tipo, céu azul com árvore azul, tudo azul, sabe? Não é um desenho monocromático, é um desenho com uma paleta de cores primária. E às vezes, querendo justificar um pouco essa roubalheira, o verde, ele é usado junto com as cores primárias, já percebeu? Não tem aqueles kitzinhos de tinta que a gente compra infantil? Sei lá, tempera guache, que vem com 6 cores. Vem sempre o amarelo, azul, vermelho, aí vem o preto, branco, né? E vem o verdezinho junto para completar a 6ª cor. Então, eu acho que tá liberado usar o verde nessa situação. Talvez eu vá usar um outro verde sim,
Ai, ai, o verde ele vai ficar liberado. Eu vou procurar um verde de grama aqui. Talvez, deixa eu ver, um que não chame tanta atenção. Esse aqui, ó, 2288, que ele é o mais clarinho que eu tenho. Querendo ou não, ele sempre aparece com um parzinho das cores primárias. Acho que não vai ter problema, vai ficar legal, ó. Tá muito esquisito o chão amarelão assim. Aqui, ó, tá vendo o que tá acontecendo? Acho que eu descobri. Por esse papel aqui não ser tão absorvente, ele faz uma pocinha de tinta aqui embaixo. Foi isso mesmo. E aí, quando encosta de novo o papel, ele borra. Então, vocês peguem a manha de que não precisa ser um papel necessariamente plastificado, pode ser um papel só mais grossinho pra não vazar. Se bem que, ó, eu elogiei a impressão do Bobbie Goods oficial, mas olha, aqui eu consigo ver, mesmo tendo passado azul escuro, todo o contorno do regador. Parece que aqui eles esqueceram do contorno do regador. Não, vou ter que desenhar o contorno do regador. Que doideira. Pronto, mas agora ele tá aí. Eu também vi algumas falhas aqui, de vez em quando faltava um traço ou outro, mas eu achei engraçado, né? Porque se esse aqui é a reprodução desse, como que ali tá certo e aqui tá faltando um pedaço, sabe? E voltando pro que eu tava falando, o acetato, na verdade, acho que ele também faz isso, mas como o Bobbie Goods aqui ele tinha folhinha mais grossa, acho que eu nunca reparei. Assim, pega uma folhinha qualquer de caderno, umas 3, 4 folhas de caderno velha, usa junto e põe por baixo, sabe? Já é o suficiente. É que geralmente livro de colorir, eles não eram preparados para marcadores. Geralmente as pessoas pintavam com lápis de cor mesmo, né? Inclusive depois a gente vai ter um vídeo também pintando o Bobbie Goods desse original só de lápis de cor. Eu quero fazer também com aquarela, com tinta guache. Me fala aí nos comentários quais materiais vocês querem que eu teste aqui também. Uma coisa que eu tenho achado engraçado é a mudança que eu tenho feito nos meus desenhos em relação às coisas que a gente ouvia quando era criança. Quando a gente é criança, a gente geralmente escuta que canetinha é só para contornar o desenho. Eu já falei em algum vídeo sobre a lógica por trás disso. E o lápis era para colorir. Ultimamente, os meus desenhos autorais, né, quando eu não tô pintando nada, quando eu tô só fazendo os meus desenhos mesmo, né, nos shorts principalmente, eu geralmente contorno com lápis de cor e pinto com os marcadores. Eu falei, gente, é totalmente o contrário do que eu fazia quando eu era criança. Não podia pintar com canetinha. Mas era porque rasgava o papel muito fácil, né? Canetinha hidrocor molha aí já era, né? O papel vai pro beleléu. Ah, ficou legal, ó. Valeu a pena ter dado essa mudada aqui na paleta de cores. Pro céu, eu vou usar o Baby Blue, não, o Doll Blue, porque eu acabei usando o Sky Blue na casa. Lá pro gás. Como é só um pedacinho pequitico, tá bom. Eu sempre gosto que seja mais claro, mas é porque eu gosto de cores mais claras, sabe? Não curto muito cores muito fechadas. Mas, só pra contrariar, eu vou pegar aqui um vermelho forte e vou pintar as flores. Todas as flores vão ser vermelhas, diferente daqui. Ah, não, é que eu fiz todas as flores vermelhas. Eu achei que eu tinha feito algumas flores azuis. Mas enfim, vai continuar essa mesma lógica. Todas as flores vão ser vermelhas, só que vermelhas de tons diferentes. Então, esses aqui vão ser um vermelho mais vinho, o outro um vermelho mais vivo, enfim. Ah, eu gostei desse daqui. Vou até usar aqui no coraçãozinho. Ah, tá ficando fofo, gente. Tá, tô gostando. Cara, esse tom aqui eu não tenho aqui no Evoke. Não com essa clareza. Tipo, eu tenho um parecido, mas é muito escuro. Esse aqui é mais suave, eu gostei dele. Tipo, ele é um escuro, ele é um verde mais fechado, mas ele não é aquele verde escuro, sabe? Ele é um musgo, então ele é bonito também. Ele não cobre o preto. Ou seja, eu sou confusa. Eu gosto de tons profundos, se eles forem assim. Mas eu prefiro mesmo tons pastéis e tons um pouco mais alegres, embora eu não goste, por exemplo, muito desse verde muito alegre. Ou seja, minha paleta de cores ela é muito específica. Eu não gosto muito de coisa que lembra, sabe, cor neon. Tipo, cor que brilha eu não curto muito. Tipo, esse amarelo aqui. Eu não curto muito esse amarelão aqui, assim, que brilha. Mas eu gosto de um amarelinho pastel ou então de um amarelo vivo que não seja brilhante. Consegue compreender? Que fofinho que tá ficando. Ó, eu tô gostando bem mais do resultado novo, olha. Agora, eu não quero pensar no marrom. Porque aqui eu cheguei a usar marrom, ó. Então acho que tá liberado usar um pouquinho de marrom sim. Na árvore e nos bobs. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro terminar a casa e tudo mais. Depois eu penso nesses dois detalhes. A questão é, eu acho que eu vou fazer a janela dela azul e a janela dele vermelha. Então esse aqui vai ser exatamente a mesma cor e esse aqui exatamente a mesma cor da casinha no cachepô. Fica parecendo aquelas vilinhas que são todas coloridas, sabe? Já viram? A coisinha mais bonitinha do mundo. E se fosse juntar todas as coisas do mundo que eu acho bonitinhas, gente,
E essa é uma lista bem grande, porque tem tanta coisa que eu digo que é a coisa mais bonitinha do mundo, já repararam? Mas é porque gente. Tudo tá em primeiro lugar de coisas mais bonitinhas do mundo. Tem muita coisa feia já. Vamos separar as coisas bonitinhas. Agora eu ainda não usei amarelo praticamente. Vamos começar a usar amarelo e eu acho que eu vou seguir essa lógica de colocar o amarelo nas janelas. E talvez eu coloque o amarelo então aqui na árvore, porque realmente eu esqueci dele. Eu comecei a usar só o azul e o vermelho e o verde. Vamos começar a colocar o amarelo nessa cena também. Isso aqui eu vou seguir ali, igual na outra versão. As janelinhas vão ser amarelas. Eu tô tentando usar... Não tô não. Se eu fosse tentar fazer isso, eu acho que o desenho ia ficar muito escuro. Mas o amarelo, ele é o amarelo puro aqui, né? O amarelo mesmo. O vermelho, ele é um vermelho um pouquinho mais claro, né? Esse que eu usei principal aqui. E se eu fosse usar o azul, que eles colocam como se fosse o azul puro, ia ser um azul muito escuro, olha. É esse aqui. O desenho ia ficar muito carregado, muito pesado, eu não ia curtir não. Então eu tentei pegar as versões mais claras dele, menos do amarelo, porque o amarelo ele já é uma corzinha tecnicamente clara, né? A gente não vê amarelo escuro, sabe? Amarelo muito escuro vira laranja, né, praticamente. Agora me diz, se vocês são do time que tem essa mania de ficar segurando a tampa da caneta enquanto tá usando, vocês colocam assim. Tipo, quando eu coloco assim, eu acho muito mais legal. Mas eu esqueço, aí eu fico segurando, principalmente quando é caneta de colorir, porque aí fica trocando toda hora, né? Aí eu já prefiro deixar na mão, na posição de fechar. Agora, quando a caneta de escrever, aí geralmente eu deixo por cima assim. Porque eu vou abrir uma vez e vou usar até o final do serviço, né? De colorir não, de colorir a gente acaba tendo que trocar inevitavelmente a todo momento. Então eu já deixo na posição. Porque o vidro é transparente, né? Ele vai mostrar o que tá por detrás. Eu ia pintar ele todo de azul, mas só tem sentido pintar ele todo de azul na casinha azul. Porque vidro é transparente, você vai enxergar o que tá por trás. É ou não é? Tô certa ou tô errada? Ó, mas eu tenho um truquezinho. Ai, borrei, tô com muita pressa. Tô ficando com fome, na verdade, gente. Ai, já passou meu horário de comer. Eu não consigo parar pra comer enquanto não termino de gravar o vídeo que eu tô gravando no momento. Então, eu tô começando a ficar um pouquinho apressada, o que não é muito bom pro resultado final do desenho. Vou tentar me acalmar aqui, mas vou pegar basicamente ali agora o lápis de cor branco e vou passar por cima de toda essa área que seria o vidro. Aí ele fica um pouco mais opaco e dá aquela sensação de brilho também ao mesmo tempo, opaco e brilhoso ao mesmo tempo, sabe? Não, né? A gente vai ver juntos agora. E pra mim dá a sensação perfeita de vidro, olha. Eu vou usar o Super Soft mesmo. E ó, pinto aqui um pouquinho na lateral. E depois eu vou vir também com a caneta branca, ó. Aí eu faço os risquinhos assim da janela, do vidro, ó. Ó, fica legal, não fica? Os movimentos circulares fica mais suave. Oi? Tá, já vou. Bom, eu acabei de falar que eu tô com fome. Geralmente eu esperaria realmente terminar de fazer o desenho pra comer. Mas como hoje meu marido tá em casa, e ele também precisa comer, eu vou dar uma pausa aqui, faço a comida, aí eu volto pra gente continuar. E é bom que eu termino com mais calma, e já pego mais algumas inspirações pra fazer alguns detalhezinhos a mais, porque isso aqui é só a base, a gente ainda vai fazer alguns pindurucaios legais aqui, tipo uns desenhinhos, umas sombrinhas, umas coisinhas bonitinhas, vamos fazer a graminha e por aí vai. Pra vocês é um segundo, mas pra mim talvez seja mais meia hora, então já volto. Voltei! Eu não sei nem por que eu faço essas transações, porque tipo, não mudou absolutamente nada pra vocês. Pra mim passou um tempinho, mas pra vocês foi literalmente meio microsegundo. E onde que eu estava? Acho que era nas janelas, então eu vou continuar de onde parei. Ah, me deu um outro ânimo comer, eu tava definhando já. Um arrozinho, feijãozinho, delícia. Eu tô em dúvida no que eu vou fazer dentro da casa, na janela aqui, porque aqui eu pintei tipo como se fosse o inverso, sabe? Mas eu não queria fazer algo assim, ainda mais que aqui ficou muito escuro e aí ficou parecendo que a casa tava sem iluminação. Eu não quero isso, eu tô pensando em ter tipo como se fosse um papel de parede, não sei, listrado, xadrez, alguma coisa desse nível assim. Eu vou tentar usar essa caneta dourada aqui na fechadura. Na fechadura não, na dobradiça. Ferragens douradas. Tudo muito chique. Eu acho que eu vou fazer isso aqui também, ó. Como se o regador fosse de prata, sabe? Não de prata não, né? No caso aqui de ouro, mas de metal. Ai, gente, isso aqui vai ficar lindo. Eu vou colocar uma aguinha aqui dentro também. Ó, azul água vai ser esse aqui. É puxado pro verde? É puxado pro verde, mas esse aqui ainda é azul. O verde mesmo é um pouco diferente, tá lá na caixa. Deixa eu ver, aqui também tem umas ferragens, né? Ui, vou sujar. Aqui geralmente também é metal. O negócio é chique. Então, vamos ver. A mangueira vai ser amarela também.
zafirinho. Geralmente eu pinto o biquinho de amarelo, mas o biquinho geralmente ele é mais escuro, né? Então, nesse caso, eu vou pegar um azul bem escuro e vou fazer como se fosse o biquinho do passarinho. Tendendo a pintar de marrom aqui, e eu acho que eu vou fazer isso sim. Esse aqui é o marrom mais clarinho que eu tenho, eu acho que eu vou usar ele sim. Eu vou me arrepender se eu colocar outra cor. O que acontece? Por mais que seja um desafio, eu tô tendo um carinho um pouco mais especial com o Bobbie Goods original, porque ele tem menos desenhos do que o Bobbie Goods da Shopee. Então, foi mais difícil de esconder desenho que ficou feio, sabe? Então, por mais que eu quisesse reproduzir o desafio de cores primárias, eu vou botar esses toques aqui diferentes, porque senão eu vou me arrepender cada vez que eu passar por essa página, igual eu me arrependi nessa daqui, sabe? Eu acho que a base, ela tá bem condizente com o desafio, ela tá bem cores primárias, né? Azul, vermelho e amarelo. O verde tá ali de penetra e o marronzinho é neutro, cara, então deixa ele aí, deixa o marronzinho ser feliz, tadinho dele. Mais uma canetinha que tá querendo começar a acabar, tá vendo? Ela já não tá tão fácil de sair. Eu vou começar a comprar a Copic ou alguma outra caneta assim, avulsa, pra ir repondo esses que vão acabando. Porque se eu deixar acabar demais pra comprar tudo de uma vez vai ser muito caro. Quero o azul escuro também pra fazer a beiradinha aqui da casa, como se fosse um roda-piso, né? Um rodapé. E o dela, se eu for usar vermelho, vai ficar muito escuro, então acho que eu vou fazer um amarelinho pra completar com a janela. Eu vou usar o canarinho, o amarelo canarinho pra fazer lá dentro. Eu tenho vermelho mais escuro do que esse da parede, então se eu for colocar um mais... não, vai ficar muito escuro, vai ficar parecendo esse aqui, quando tivesse a luz apagada lá dentro. Então eu não quero, eu quero uma coisa um pouco mais iluminada. Não sei, talvez eu teria feito só uns pontinhos no papel de parede dela, igual eu fiz aqui, mas tudo bem, não ficou também terrível. Eu gostei, na verdade eu gostei demais. Eu vou dar alguns detalhes finais aqui, que o vídeo já tá enorme, então eu vou dar uns toques finais aqui sem vocês verem. Eu volto pra mostrar o resultado e dar o meu venedito, rapidinho. Pra vocês, novamente, é só um milionésimo de segundo. Todos prontos para verem o resultado? Gente, eu amei! Não vou dizer que fiquei apaixonada, mas eu fiquei apaixonada. Mas olha só, antes vamos analisar com carinho e com calma a versão anterior, a versão mini Bobbie Goodzinho fake. E ele tá assim, tipo, tentei fazer alguns negocinhos aqui na época, mas eu não gostei muito. Como as cores eram muito escuras, eu não gostei, sei lá, eu não gosto quando fica um negócio muito fechado assim, principalmente em desenho que tem contorno, sabe? A gente acaba não conseguindo ver o contorno. A sombra ficou extremamente mais escura do que deveria. Enfim, não tive paciência de fazer nenhum detalhe. Dessa vez as coisas mudaram um pouquinho, eu fiquei um pouco mais animada. E o resultado foi esse aqui. Ai, que bonitinho! Olha a diferença, olha esse antes e olha esse depois, olha eles juntos. Peraí, tem que ser assim, né? Antes e depois. Antes e depois. Eu só achei um defeito no depois. Eu esqueci de colocar tanto amarelo quanto eu deveria. Então eu compensei essa descompensação fazendo a moldura toda de amarela. Mas aí, como eu já tinha usado um pouquinho do verde aqui do marronzinho, eu aproveitei e puxei essa pequena mudança na regra do jogo para pelo menos as árvores e a grama ficarem mais coerentes. Porque eu acho que se eu colocasse com outra cor, tipo da paleta, ia ficar um pouco esquisito. Assim, eu achei que ficou no ponto mais perfeito que isso, só 2 disso, sério. Que coisa mais lindinha, gente. Eu amei de verdade. Olha isso. Ficou muito fofinho. E não tendo mais o que dizer, além de que eu estou apaixonada, não esqueça de deixar a sua curtida, a sua inscrição e um comentário aqui embaixo no vídeo. Comenta aí qual próximo você quer que eu venha colorir com vocês. Vamos aproveitar e marcar, que eu esqueci de marcar. Vizinhos na janela. Vamos tentar fazer a marcação sem fazer a bolinha do outro lado. Ó, dá um pause aí e olha os que faltam a gente fazer, a maioria no caso. E aí, me diz aí nos comentários qual você quer que seja o próximo, que a gente pode fazer com algum desafio, testando alguma técnica, ou então, sei lá, escolhendo cores vendada, ou então usando as cores que eu menos gosto, ou usando as cores que eu mais gosto. Enfim, coloca aí nos comentários qual vocês querem, qual o desafio,
qual teste, qual coisa vocês querem que eu faça aqui nesse Bobbie Goods. Eu vou deixar esse aqui paradinho por um tempo, porque como ele vai ter alguns desenhos repetidos, eu vou querer desenhar mais nesse aqui que ficou mais confortável. Esse aqui, quando eu estiver querendo fazer alguma coisinha em casa mesmo, eu vou lá e pinto meio que no off, porque os desenhos que sobraram aqui, na verdade, a maioria são muito detalhadinhos, olha só, tipo esse aqui. Uma mesa cheia de coisinha miudinha, pra pintar isso no Bobbie Goods pequeno não fica tão confortável. No grande ele fica gostosinho de fazer, porque tem mais espaço e tudo mais, tanto que vocês viram que eu fiz até os pontinhos da grama, ficou tudo muito mais bonitinho, muito mais bem acabado. É isso, até o próximo vídeo.